que está ao vivo via Skype, vai conversar mais uma vez com a gente, nossa sócia aqui do Câmera Mais já, né? Tudo bem, Raquel? Bom dia! Tudo bem, Luana? Bom dia! Bom, Raquel, explica pra gente, a vacinação já é importante, principalmente nesse período agora, acho que requer mais cuidado ainda e mais atenção com isso, né? Com certeza, a gente está vendo aí a importância da vacinação na pele, né? A gente está vendo o mundo inteiro correndo atrás da vacina, correndo atrás de uma solução para a nossa pandemia. Então, assim, as vacinas, elas previnem contra as doenças e contra as formas graves da doença. Então, assim, a vacinação é de extrema importância. E, infelizmente, né, Raquel, as pessoas esqueciam tanto, né? Agora não mais por conta da pandemia, enfim, tá todo mundo muito assustado. Mas por que esqueciam tanto, né? Eu falo aquela coisa assim, que às vezes a gente não tem noção do que acontece. Um exemplo, se a gasolina do seu carro acaba, fica ali piscando, né? Fica piscando, então você sabe, se você não for pôr de gasolina, você não consegue andar o seu carro. E a vacina, às vezes, você sabe que está ali, às vezes fez um reforço, às vezes fez uma dose, você acha que está imunizado. Tanto que, assim, a gente vê essa correria quando tem um surto de meningite, quando tem um surto de sarampo, vai todo mundo correndo atrás da vacina. E às vezes a gente acha que só por ter uma dose tá tudo certo. Eu até fico brincando que é como se a gente tivesse os 4 pneus furados do carro e a gente só trocasse 2. Ou seja, é melhor do que antes? Óbvio, mas a gente não consegue andar com o carro. Então é a mesma coisa. Se eu fiz 2 doses da vacina, não fiz todas, estou imunizado? Tô, mas não estou tão eficiente. Então acaba que as pessoas esquecem um pouco dessa vacinação. O primeiro ano de vida é um pouco mais... As pessoas têm mais cuidado, mas depois acaba que esquece um pouco, que sai um pouco da rotina. Inclusive, a vacinação, mesmo em tempo de pandemia, as pessoas têm sim que levar os filhos às unidades, né, Raquel? É assim, é primeiríssima importância, porque temos o Covid, sim, estamos passando pela pandemia do Covid, sim, mas as outras doenças estão presentes, sabe? Assim, as outras doenças estão aí. Então, assim, a gente precisa manter o calendário vacinal completo, atualizado, porque às vezes um exemplo, um sarampo também faz aquela lesão de pele, às vezes um Covid vem com uma lesão de pele, mas se eu já sou vacinada para o sarampo, eu já tenho noção de que, não, aquilo ali não é, porque eu já sou imunizada. Então, assim, é entender que mesmo em tempo de Covid, as outras doenças ainda estão circulando. Então, assim, mesmo em tempo de pandemia, é importante, é essencial e é prioritário. E se caso a vacinação estiver atrasada, Raquel? Então, corre lá. Vai lá vacinar, porque assim, a gente fala que o atraso, eu atrasei só um pouquinho. A OMS, ela já sabe, ela já expôs pra gente que mesmo um atraso breve, a gente consegue ficar mais suscetível às doenças, principalmente em crianças, principalmente nos bebês. Então, às vezes a gente tem aquele pensamento assim, vou esperar a pandemia passar. E nisso aí eu tô deixando atrasado e tô ficando suscetível às outras doenças. Inclusive tem uma vacina, se eu não me engano, dos 3 meses, que também é super polêmica. Tem mãe que diz que não deve dar, tem mãe que é a favor de dar, tem gente que tem medo, né? Eu não sei o nome da vacina, mas eu acredito que acho que é de 3 meses, mais ou menos. Uma que é super polêmica, que se discute muito, se aplica ou não. E aí, qual a sua opinião, Raquel? Na verdade, as vacinas, conforme a gente tem reação, tipo da meningite, do rotavírus, eles dizem, vou fazer vacina da meningite e vai dar febre no meu filho. Eu falo que é o seguinte, é uma reação pouca, né, restrita, que você consegue resolver com antitérmico e, assim, tem que vacinar. Se eu tenho a vacina, tem que vacinar. O nosso calendário vacinal é um dos melhores do mundo. Assim, até a gente tem 2 calendários vacinais, que é do Sistema Único de Saúde e do privado. O nosso, do Sistema Único de Saúde, é de excelência. Então, assim, é importante fazer. Se o Ministério está disponibilizando a vacina, faça. Se você tem condição de fazer as vacinas mais específicas no privado, faça. Vacina é investimento. Vacina é profilaxia de doença. Vacina é saúde. Então, assim, é muito importante fazer. Raquel, existe uma diferença, como você falou, da vacina do público para o privado. Algumas não, elas são iguais, mas existem algumas que elas têm uma diferença. Que diferença é essa? Você pode explicar para a gente? Posso sim, Renata. Na verdade, a gente tem um calendário inteiro, principalmente no primeiro ano. Vamos supor, um exemplo, pegar o exemplo da meningite, que é a mais popular.
No particular, a gente faz a meningite B e a gente faz a ACWY. O que é isso? São sorotipos de meningite. No SUS, a gente só faz só a meningo C. Agora, começou a ser preconizada a meningite ACWY, mas é acima dos 11 anos. Então, assim, tem uma diferença. No privado, a gente faz a meningite B e a gente faz a ACWY no primeiro ano de vida. Faz as doses, né, a primeira dose e os reforços. Um exemplo também, o rotavírus, a vacina do rotavírus, no particular, ela tem mais sorotipos do que no público. Mas, assim, não significa que quem vacine no público não esteja imunizado. É só que a do privado, ela abre mais para sorotipos. Assim, ela tem mais, uma abrangência um pouco maior dessa sorotipagem. Você acabou de falar o nome da vacina que eu havia esquecido, é a rotavírus. Essa daí que dizem que é polêmica, que tem mãe que não quer aplicar por conta da diarreia, né? Enfim. Isso. E a gente tem uma orientação que, assim, é a vacina do rotavírus, causa diarreia, e esse cocô a gente não pode entrar em contato porque é vírus vivo, vai contaminar as pessoas. Isso, assim, isso não procede, né? Assim, a gente tem que lavar a mão conforme a gente vai trocar uma criança com cocô, como qualquer outro troca, né? Não porque se tenha feito a vacina do rotavírus ou não. Então, assim, a gente tem essa questão aí dessa vacina por conta disso, entendeu? Às vezes tem essa preocupação, mas assim, é para fazer, tem a vacina, deve ser feito. Ainda falando sobre essa diferença da vacina do público particular, algumas, né, vacinas do privado, elas têm uma diferença na questão dos sintomas, né, Raquel? Porque ela trabalha com parte do vírus, aí isso tem essa diferença também, né? Isso. Tem, é o que a gente fala que são vacinas celulares e são vacinas acelulares. Tem umas que elas já usam, assim, o mais efetivo, né? Tiram um pouco da celularidade ali não da bactéria, assim, né? Mas do isolamento da vacina, e acaba que, assim, diminui um pouco o efeito colateral da vacina. Mas, assim, é uma coisa muito pequena, sabe? Assim, não é o tipo de coisa assim, eu vou fazer no privado porque tem menos efeito colateral. Não, assim, acho que se você tem condição de fazer no privado, você deve fazer no privado, mas mais por essa abrangência, né? Mais por esse aumento da imunidade, não por diminuir, assim, qualquer efeito colateral. Perfeito, Raquel. Quer deixar alguma dica? Inclusive, antes de que você encerre, eu quero deixar uma dica de seguir a Raquel no Instagram, que ela tem lá vários esclarecimentos sobre tudo, dá várias dicas. Inclusive, você estava falando até de abrir um Telegram, né? Um canal no Telegram para poder conversar com as mamães, né? Isso, na verdade, assim, já é uma ideia que eu tenho há um tempinho. E, assim, pra gente ter umas dúvidas mais à mão, né? Que eu falo que é a pediatria em minutos. Que a gente sobe aí um e-book, então que eu vou até subir um e-book hoje, vou abrir o Telegram hoje, para mostrar para a população, porque é importante que a gente tenha conhecimento. Então, assim, dicas para quando ir vacinar. Se você puder fazer o domiciliar, que você faça o domiciliar. Eu ganhei aqui uma invasora. Oi, Alice! Vai lá. Tudo bem, lindona? Dá oi. Oi, tudo bem? Vai lá, deixa eu terminar. Tá ajudando aqui. A mamãe? Não tem problema, Raquel. Pode deixar ela participar da entrevista. Assim, para ir para a rua, para fazer a vacinação, a gente tem que ir de menos pessoas possíveis, que não tenha... presta atenção, você tá aparecendo na TV, você não vai passar vergonha. Sabe o daquele maluco que ficou a caixa da mano? Tá conversando? Vamos ensinar. Não tem problema. Assim, lavar as mãos quando for ao posto de saúde, não ir com muitas pessoas, ir com poucas pessoas. Se você puder fazer a vacinação domiciliar, que você faça a vacinação domiciliar. Se você não tem condição de fazer a vacinação domiciliar, que você ligue para o posto de saúde antes de você ir. Antes de saber se naquele momento ali tem a vacinação X, tem a vacinação Y, para você não ficar aí andando, procurando, se expondo cada vez mais. O Covid está aí, mas as outras doenças também estão.
E assim, é de extrema importância que a gente tenha acesso às vacinas, que o calendário vacinal esteja em dia. E outra coisa, apesar da gente levar as nossas crianças para vacinar, é importante que a gente atualize o nosso calendário vacinal. Né? Porque assim, a gente tem aquela noção de que vacina para criança. Não, a gente está vendo aí que a vacina da influenza, ela teve, não, assim, acho que 63% das pessoas imunes, vacinadas. Então, assim, é importante que você vá, é importante que você vacine tanto do seu filho quanto a sua. Perfeito, Raquel. Obrigada, viu? A Raquel, inclusive, dá dicas também sobre educação positiva, né? Que eu escutei pela primeira vez no Instagram dela. Então, vai lá, acompanha, tá aqui, ó, o Instagram é esse, tá aqui no seu vídeo para você acompanhar o trabalho dela, enfim, as dicas valiosas que ela tem para oferecer. Obrigada, viu, Raquel? Sucesso. Obrigada, Renata. E amamos a participante aí, viu? A participação. Assistente. Obrigada. Viu só, Renata? A gente teve uma segunda entrevistada. É o retrato da vida real do brasileiro neste momento de pandemia, né? No momento de home office. A participação ali da Alice com a mãe, a doutora Raquel, que é a nossa parceira, que sempre contribui